Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério e Palavra do Senhor. Aqui no canal do Professor Luiz, você vai conhecer o que a Bíblia diz. É preciso estudar e conhecer o que a Bíblia diz, né? Mas hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo, o livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele profetizou entre 750 e 686 a.C., durante o reinado de Jotão, de Acais e Ezequias, rei de Judá. Portanto, ele era da mesma época que Isaías e Oséias. Miqueias predisse a queda de Samaria, que aconteceu entre 722 e 721. E, na verdade, a Miqueias reflete as condições sociais antes das reformas religiosas dirigidas por Ezequias. Aí Ezequias fez uma reforma religiosa, resgatando o povo, a adoração a Deus, né? E os antecedentes do livro, eles são os mesmos que se acham nos anteriores de Isaías, embora Miqueias não revele lá o mesmo conhecimento da vida política de Jerusalém que Isaías, né? A gente vai ver também, em 734 e 732, período aí, Tiglat-Pileser, terceiro da Síria, comandou uma campanha militar contra Arã, a Síria, né? A Filistia, parte de Israel e Judá, né? Em 722 e 721 houve a queda de Samaria e o reino do norte foi conquistado pela Síria. Em 701, Judá participou de uma revolta contra a Síria e o país foi dominado pelo rei Senaqueribe e seu exército, embora Jerusalém fosse poupado. Jerusalém foi poupado nessa campanha aqui, né? Vocês vão perceber também que o profeta Miqueias, ele faz uso de farta linguagem de figuras, né? E o tema do livro é o castigo divino, né? Seguido do livramento da parte de Deus. Ressaltando sempre que Deus odeia a idolatria, né? E aí começa assim: a parte do Senhor veio a Miqueias de Moresete durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, a visão que teve acerca de Samaria e Jerusalém. Ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, todos que nela habitam, que o Senhor, o soberano do seu santo templo, testemunhe contra vocês. E aqui significa que todos os povos, aquele povo da região lá, né? Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação, ele desce e pisa lugares altos da terra, debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio. Tudo por causa da transgressão de Jacó. E aí, quando fala de Jacó, está falando de Israel, né? Israel quer dizer, é um povo de Deus. Israel quer dizer povo de Deus. El é Deus. Elohim, vem de Elohim. Interessante observar que fala da transgressão de Jacó aqui, já rachado, Judá, né? E de Israel do norte, né? Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas. Atirarei suas pedras no vale, porém descobertos seus alicerces. Todas as imagens esculpidas serão despedaçadas, aquelas imagens dos ídolos, né? E todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo. Destruirei todas as imagens, vi o que ele ajuntou foi ganho com a prostituição, com o salário da prostituição, tornará a ser usado. Então, ele vai destruir tudo para que não volte a ser usado, né? E aí, Miqueias vai expressar um lamento. Por causa disso, chorarei, andarei descalço e nu. Uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Pois filho de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a porta da própria Jerusalém. Não conte isso em Gate e não chorem. Essa palavra para não contar em Gate é para que o povo de Gate o povo de Gate não se regozijasse diante da queda, né? E aí vai falar do castigo dos opressores. O castigo dos opressores. Ai daqueles que planejam maldade e do que tramam o mal em suas camas. Eles alvorecem e os executam, por isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos, se apoderam deles, cobiçam casas, tomam, fazem a violência ao homem, sua família e seus herdeiros. Falando aqui de injustiça social, né? Falando de opressão, né? Estou planejando contra essa gente uma desgraça da qual não poderão livrar-se. Vocês não vão mais andar com arrogância, pois será tempo de desgraça.
E aí ele vem falando de uma advertência contra os falsos profetas. Não preguem, dizem os profetas, não preguem acerca dessas coisas, eles versam, não nos alcançará. Ó descendentes de Jacó, é isso que tem se falado, o Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras fazem bem àqueles cujos caminhos são retos, mas ultimamente como inimigos você já está com o meu povo, além da túnica, arranca a capa daqueles que passam confiantes como quem volta da guerra. Aqui, meu irmão, a gente está vendo aqui condenação dos falsos profetas, né? Como a gente vê hoje, tem muitos falsos profetas que pregam um evangelho diferente. O evangelho é bíblico. O evangelho é bíblico, está na Bíblia. Tudo que precisa ser pregado está na Bíblia. Aí vem a promessa de livramento. Vou de fato, ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelha num aprisco, como rebanho numa pastagem. Aquele que abre o caminho irá diante deles, passando pela porta sairão o rei deles, o Senhor o guiará. Aqui vocês estão vendo a restauração de Israel, promessa de livramento e a confiança no Senhor, né? E aí vem a repreensão agora, os líderes dos falsos profetas. Ouçam vocês que são chefes de Jacó, administradores, né? Reino do Sul. Governantes da nação de Israel, Reino do Norte. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo, a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam sua pele, despedaçam seus ossos e cortam como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão o Senhor, mas ele não lhes responderá. Está culpando aqui exatamente a opressão, colocando a opressão. Os reis tinham apenas uma lei a guardar, a lei do rei, que é a lei de Deus, é preservar a lei. A lei tinha um cuidado com a justiça social, mas o povo perverteu a lei aqui, né? E aí, vem falando a seguinte coisa, e você vai perceber que a destruição de Jerusalém ocorreu em 586 a.C., né? E é interessante que a pregação de Miqueias já falou lá de Ezequias, ele faz antes um reavivamento liderado pelo rei Ezequias, né? Aí vem falando assim, nos últimos dias acontecerá que o monte do Senhor será estabelecido como principal entre os montes. Ele se elevará acima dos colinas, os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, ele nos ensinará os caminhos. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira, debaixo da figueira, e ninguém incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Aqui, meu irmão, está demonstrando o que aqui? Claramente. Segurança. No abrigo do Senhor, o Senhor traz segurança, seja qual for o problema, você está com o Senhor trará segurança, o Espírito Santo dará iluminação para você resolver aquele problema na segurança do Senhor e na segurança da certeza do Espírito Santo, né? Ele que fala de videira, de figueira, assim como falei ali, são frutos, são culturas locais, videira, uvas, azeitonas, figueiras, tâmaras, são culturas locais, né? Reúna a tropa, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. E aqui, meu irmão, minha irmã, está falando claramente. O governante que virá de Belém, mas tu, Belém, Efratá, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante. E aqui, meu irmão, minha irmã, é uma profecia messiânica, falando do Cristo que virá, né? Ele estabelecerá e pastoreará na força do Senhor, na majestade do Senhor, o seu Deus. Está falando da esperança do Senhor aqui, do livramento do Senhor e do Messias Salvador, profecia messiânica. Quando os assírios invadirem a nossa terra e marcharem sobre nossa fortaleza, levantaremos contra eles 7 pastores, até 8 líderes escolhidos. Pastorearão a Síria com a espada e a terra de Nimrod. A terra de Nimrod é o que? Nínive, né? Nimrod lá da época da Torre de Babel, né? O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o vale da paz do Senhor, como aguaceiro sobre a relva. E aí o Senhor vai fazer no capítulo 6 uma acusação contra Israel. Ouçam o que diz, fiquem de pé, defendam sua causa, que as colinas ouçam o que vocês têm a dizer, aqui uma personificação, né? Colina não ouve, né? Isso é uma prosopopeia, né? Ouçam a montes a acusação do Senhor, escutem os alicerces
eterno da terra, pois o Senhor tem uma acusação contra o seu povo, ele está entrando juízo contra Israel. Meu povo, o que fiz a você? Fui muito exigente, responda-me. Eu tirei do Egito, redimi da terra da escravidão, enviei Moisés, Arão e Miriam para conduzi-lo. Mas, meu povo, lembre do que Balaque, rei de Moabe, Moabita, né? Pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Né? Com certeza eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado. E aí, vai falar da culpa e do castigo, né? A voz do Senhor está clamando a cidade, sensato temer o seu nome. Ouçam, tribo de Judá, e a assembleia da cidade. Não há na casa do ímpio o tesouro da impiedade e a medida falsificada e que é maldita? Uma pergunta, né? Poderia alguém ser puro com balanços desonestos e pesos falsos? Ou seja, não adianta você se justificar com erro, cometendo pecado. Então a gente precisa entender que arrependimento é diferente de justificação. A gente não precisa se justificar, a gente tem que se arrepender. Os ricos que vivem entre vocês são violentos. Está falando aqui da opressão dos ricos, né, dos poderosos. E o capítulo 7 vai falar justamente da desgraça de Israel. Que desgraça a minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue. Você vê a situação terrível de Israel do Norte, né? Quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, meu Salvador, pois Deus me ouvirá. Aqui é uma palavra do profeta falando, confiando no Senhor. Israel, e aí vai falar que Israel se levantará. Não se alegre, minha inimiga, com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado, quando o Senhor suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Aqui, meu irmão, está falando claramente aqui do restabelecimento da confiança no Senhor. Tu não permanecerás irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo, terás compaixão de nós. Mostrarás fidelidade de Jacó e a bondade de Abraão, conforme tu prometeste juramento aos antepassados, na antiguidade. Meu irmão e minha irmã, isso aqui é o entendimento que o Senhor sempre, Ele procura o quê? Ele procura nos orientar, nos corrigir, mas com amor, sempre com amor. Sempre com amor. E às vezes a correção é dura demais, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando sempre. Amém.